momento surgem oportunidades no mercado financeiro, oportunidades diversas no mundo do dinheiro. E em meio a tantas necessidades em que o mundo atravessa, a gente vai conhecendo funções e mais funções. E quando a gente conhece algumas delas, a gente pensa, como é que eu não tive essa ideia antes? Pois é, já tem gente já especializada em trabalhar para o dinheiro, o corretor de dinheiro. Pois é, a gente vai conhecer um pouco dessa história. Eu estou recebendo aqui no programa o Flávio Bastos, que é Money Broker, que é um especialista, né, em finanças, influência digital. Ô Flávio, satisfação recebê-lo aqui. Todo meu. Adorei como é que eu não pensei nisso antes. Exato, Adorei. porque a gente olha, né, é muito comum no negócio, né, quando você olha assim, eu gosto muito do empreendedorismo, e aí você olha assim, cara, como é que o cara teve essa ideia, que eu não tive essa ideia antes, como é que eu vou aplicar essa ideia? Então, a gente fala que o empreendedorismo é sempre melhorar uma ideia ou criar algo novo. Sim, sem dúvida, e partindo de uma percepção muito empírica, né? Muito na prática, né? A gente validou esse modelo, essa tese de atuação, sobretudo na prática. A verdade já estava acontecendo, e ali eu comecei a entender, falei, peraí, mas aqui tem uma oportunidade, deixa eu entender melhor isso aqui. E fui validando essa oportunidade ao longo de anos, né, na verdade. Essa oportunidade eu identifiquei em 2016, e aí fomos validando ela, modelando, né, de acordo com o que a gente entendia que era conveniente, importante, relevante, e em cima disso projetamos então essa profissão, essa atividade, né, de corretor de dinheiro. Money Broker. O Money Broker, na prática, ele faz o quê? Como é que ele atua? Por exemplo, a gente tem corretor de imóveis, corretor de seguro. Fabiano, para te responder essa tem pergunta... corretor de plano de saúde. É verdade. Mas tem corretor de dinheiro agora. É verdade. Na verdade, para te responder essa pergunta, eu preciso te contar uma boa história que aconteceu lá em 2016. Né? Na verdade, eu sou oriundo do mercado de comunicação. Marketing e comunicação. Militei nesse mercado durante quase 15 anos e tinha uma boa agência de publicidade em Belo Horizonte, com alguns bons clientes. Um dia eu estou almoçando com uma cliente minha, cliente de material de construção, é o core business dela. Estava ela e a irmã dela. E aí a gente conversando algumas amenidades, a irmã dela fala assim, nós estamos pegando no banco tal 9 milhões para a gente abrir uma nova loja. E eu estou conversando aqui, eu falei assim, oi? E aí ela falou assim, a gente está validando isso. Eu falei, peraí, eu tenho um cliente, hoje uma das maiores casas de crédito do Brasil, eu tenho um cliente dentro da minha carteira que pode te ajudar. Simplesmente fiz esse match, apresentei as duas pontas e esqueci. Apresentei e esqueci. 2 meses e meio depois, toco o meu telefone e era o proprietário dessa empresa, dessa casa de crédito. E ele me fala o seguinte, ô Flávio, a gente conversa algumas amenidades, ele fala o seguinte, ô Flávio, depois você olha a sua conta. Falei, pagou o FII mensal da agência, né? Tudo bem. No dia seguinte, Fabiano, vem meu financeiro, afoito, assim, Flávio, caiu um dinheiro na nossa conta aqui, eu não sei o que se trata. E aí eu falei, bom, deixa eu olhar. Entrei no Google, lembro como se fosse hoje, copiei o CNPJ e apareceu a razão social dessa empresa. Liguei para ele, falei, olha, tem alguma coisa errada aqui, você depositou, né, o seu financeiro errou, eu vou te fazer um TED aí, devolvendo o dinheiro. Ele falou, não, isso aí é a comissão por você ter me apresentado aquela cliente. 6 dígitos. E aí eu falei assim, não pode. Eu fiquei completamente transtornado. E isso foi na parte da manhã. Na parte da tarde, eu fui lá sem marcar. E aí ele estava em reuniões e tal. E aí ele me recebeu 2 horas depois, né? Eu fiquei lá na recepção esperando. Ele falou, só sai daqui quando eu conversar com ele. Eu só quero entender o que de legal tem nisso, né? Quer dizer, você queria saber de onde que está vindo esse dinheiro, né? E, bom, resumo da ópera. Era um salão grande, a empresa, né? Eu vim andando pelo salão e ele abriu a porta assim, abriu os braços e falou o seguinte, tá vendo? Nada dá mais dinheiro do que vender dinheiro. Isso para mim foi o marco, né? Um marco de transformação. E eu comecei a prover, então, uma transição
da carreira de comunicação para a carreira do mercado para o mercado financeiro. Aham. E, bom, de lá para cá, mais de 1 bi de crédito intermediado, mais de 1.000 sessões de créditos, e foi nessa empresa eu me transformei, né, eu me posicionei como diretor comercial dessa empresa, depois sócio da empresa, depois nós abrimos um fundo, um FDIC juntos, né, e justamente pelo esforço, né, do meu trabalho, que simplesmente naquela época era conectar uma empresa que precisava de crédito a um provedor de crédito, bancos, fundos e administradoras. Pois é, interessante, porque a gente está acostumado, né? E não deixa de ser, hoje o dinheiro é um produto, né? Você viu o dinheiro como um produto. Exatamente. Porque a gente vê o dinheiro como algo físico que resolve os problemas, digital que resolve os problemas, mas não, ele acabou sendo um produto. Agora, é preciso tomar alguns cuidados para fazer esse processo. Assim como um corretor de imóveis, ele precisa ter ali, estar amparado em muitas questões e tudo mais, o corretor de imóveis ele não é dono de imóvel nenhum. No caso do corretor de dinheiro, você também não é dono de nada. Exatamente, né? Exatamente. Mas, validando o que você está falando, né, eu sou um cara de storytelling, eu gosto de contar boas histórias. E a gente gosta de ouvir as histórias aqui, Flávio. Na verdade, como que eu validei, né, essa condição? Eu tinha... Essa empresa era correspondente bancária de vários bancos. E aí, em determinado momento, operando lá já 1, 2 anos, esses bancos começaram a me ligar e falando, Flávio, o que a gente tem de produção para esse mês? E Fabiano, aquilo ali, para mim, nunca fez muito sentido. Né? Assim, a conexão com a instituição financeira. E eu pensava, ora, peraí, eu me conecto à experiência do Fabiano. É o Fabiano que é meu cliente. É a ele, né? Eu tenho que levar ao pleito dele, né? Condicionado, sobretudo, pautado nessa ética que você falou. E aí começou a não fazer muito sentido para mim. Eu comecei a pesquisar no mundo algum modelo validado, né? De profissionais que se conectavam ao cliente e não ao banco. Correspondente bancário, eu respeito muito, né? Uma profissão que nasceu na década de 70, então é uma profissão extremamente importante, relevante. Não é o que eu faço, né? O que eu faço e o que hoje 2.000 outros corretores de dinheiro fazem também é isso. A gente se conecta ao cliente. E aí eu fui buscar esse modelo validado. Achei em Hong Kong e achei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles chamam de loan broker. Né? E aí eu fiquei pensando, loan broker, essas pessoas vão entender o que é loan broker, né? E aí, mas money broker eles vão entender. Né? E aí, corretor de dinheiro, eles vão entender. Sim. Importei, nacionalizei essa atividade, né? Essa expressão, né? Validando, denominando essa atividade, e a gente meio que deu alguns aspectos mais tupiniquins para essa atividade. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui ao longo da nossa conversa. Pois é, esse aspecto, primeiro que, apesar da gente gostar muito de falar de mercado financeiro, falar de empreendedorismo, a gente usa muito termo em inglês, porque os estudiosos e tudo mais. A cultura, mas, né? Eu acredito que, como você falou aí, né, o grande start da sua carreira foi com uma empresa de depósito de construção, né? E aí, de repente, você quer algo mais brasileiro do que construir, né? O brasileiro, as empresas de fora, a própria Leroy Merlin, tem cases do que ela aprende aqui no Brasil com a nossa estrutura de construção, ou seja, a gente é um país construtor, está em crescimento há 500 anos. Então, E esse é um grande avatar, esse é uma grande persona hoje tomadora de dinheiro, né? Assim, empresas construtoras, né? Incorporadoras, loteadoras, é um grande avatar nosso. Agora, aproximar do brasileiro, de alguma forma, com relação ao dinheiro, eu vejo um ponto aí, eu quero muito a sua opinião. Para a gente ter até mesmo nas grandes empresas, é um negócio, a sua corretagem de dinheiro, ele não é um negócio que se resolve num primeiro encontro, não. Você falou tudo. Você falou tudo. Na verdade... Ainda mais em Minas. Na verdade, independentemente do local, Minas, né, com certeza, mas independentemente do local, a gente tem uma atuação muito criteriosa e eu chamo de anamnese, né? Então, a gente sempre vai entender
sobretudo, aquela demanda, aquele cliente. Então, tudo é pensado tailor-made, tudo é muito customizado, tudo é muito personalizado. Não existe uma fórmula de bolo, né? Então, se o cliente me traz uma demanda, eu vou entender, sobretudo, o que ele está me trazendo, para, em cima disso, construir uma solução para ele. Vamos lá, eu me conecto, hoje eu tenho 72 instituições financeiras conectadas a mim, tá? Ok. E ao meu ecossistema, mas eu não tenho compromisso com nenhuma delas, né? Então, o meu compromisso é entregar para o meu cliente a melhor solução. Por isso, a gente faz essa reunião, a gente faz essa abordagem, esse approach, e aí a gente entende qual que é a melhor solução, né? Em cima disso, a gente constrói um diagnóstico, e esse diagnóstico é apresentado ao cliente junto com uma solução. A gente sempre está falando aqui de crédito high ticket, tá? Sempre B2B e sempre créditos high ticket, acima de R$500 mil. E aí, o nosso term sheet, né, a nossa proposta comercial, ela tem o 8 deitado. Por quê? Porque hoje funding no Brasil é infinito. O que a gente precisa é conectar bons projetos a esses fundings. Né? Então, você falou bem, hoje a gente entende o cliente, né, e vai construindo ali uma relação a partir dessa primeira conexão, para que eu falo que money brokers não tem clientes, né? Tem carteira. Então, é justamente por isso a gente vai criando essa recorrência com o cliente. E sendo corretor de dinheiro, você é aquele cara que observa a oportunidade a todo momento? Nossa, ou seja, isso. por exemplo, às vezes esse dinheiro não necessariamente é só dinheiro. Tem influência, tem caminhos, mas é muito bom a gente destacar isso aqui, gente, muito colocar, porque a gente mora num país que infelizmente tem muita corrupção, um dinheiro limpo, né? Não, falou tudo, né? Assim, e na verdade um bom dinheiro, Fabiano. Eu vejo essa operação, e aí quando você falou da oportunidade, eu quero trazer aqui justamente isso. Assim, eu vejo essa operação transformando vidas diariamente, né? Assim, justamente por causa desse bom dinheiro. Dá tempo de contar mais história? Claro. Bom, eu tenho um mentorado no Rio, me procurou, fez a minha mentoria, né? Hoje a gente ensina as pessoas a venderem dinheiro, e fez a minha mentoria e me chamou no Rio para a gente fazer um roadshow da nossa operação, né? da nossa atividade. E aí eu desci, né, no Galeão, ele me pegou e parou no posto. Parou no posto de gasolina e falou o seguinte: Flávio, deu tanto. Aí eu falei, pô, será que aqui no Rio é a visita que paga a gasolina? Né? Não estava entendendo. Aí fomos almoçar, ele me deu a notinha para almoçar. Fomos comer um lanche e ele me deu a notinha. Bom, resumindo, chegou no final do dia, ele falou comigo assim: Flávio, eu apostei na sua mentoria, mas eu tenho R$50 para voltar para casa. Aquilo me comoveu de uma forma, né? Nós nos sensibilizamos para dar um pouco de dignidade para ele, mas enfim. E ele começou a operar. Começou a operar com esse sangue no olho, realmente, de querer transformar a sua própria vida. Ô, Fabiano, esse é um cara que fala hoje em comprar avião. Que coisa, hein? Ele fala hoje em comprar avião. É um cara que já deve ter feito 6, 7 milhões de reais de comissão hoje, depois de quase 5 anos de atividade. Então, operação que transforma vidas literalmente, né? Transformou não só a minha, né, mas de todo mundo que está conectado no nosso ecossistema. Vocês perceberam isso, gente? Você está acompanhando? A pessoa não tinha dinheiro para voltar para casa, né? Almoçou, jantou lá no evento com dinheiro lá do Flávio, a turma pagando, e de repente o cara consegue transformar isso tudo. Ô Flávio, você deixou uma boa deixa. Deixou uma boa deixa já para a gente discutir no próximo bloco. O Titãs tem aquela música, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Tem dinheiro até onde a gente acha que não tem dinheiro? A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?